recebendo aqui nessa noite um grande pregador. Eu sempre digo isso, mas não é aquela coisa lisonjeira, não é protocolar, é uma verdade. O pastor André tem sido hoje uma referência, né, nesse tempo, aqui em São Paulo, as nossas igrejas, lá no Rio também. Eu me lembro que um dia ele estava agendado aqui para vir numa Viva, se eu não me engano. E aí eu estava no Rio na reunião, uma reunião de obreiros, e aí estava lá o pastor Silas fazendo a reunião, e aí no final tinha uma roda de pastores. Assim ele dizia: não, vai pregar aqui, pastor lá de São Paulo, pastor André, vai pregar aqui na Viva. Eu falei assim: Jesus, caiu a minha agenda, eu nem sabia. Minha agenda já... Pastor Silas, ouvindo o pastor André, e ele pregou lá na sede, foi espetacular, foi uma benção. Dizendo isso para você saber, uma pessoa de Deus, que Deus tem usado, que tem pregado o Evangelho de uma maneira muito abençoada e abençoadora. Queria que você recebesse com aplauso Jesus, querido pastor André Matias. Vem cá, varão. Muito obrigado, pastor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes? Digam glória a Deus. Lucas capítulo de número 13. Lucas capítulo 13. Que alegria, gente, retornar a esta casa, que é uma segunda casa para nós. Eu me sinto muito à vontade quando venho aqui, quando coopero com a Advec, minha família em especial, vizinho. Louvo a Deus pela vida do pastor Gustavo, pela vida da pastora, pela vida do pastor Fábio, toda a família, ministério, igreja, que nos recebe de uma forma tão fraterna quando nós temos a oportunidade de cooperar com os irmãos. Que alegria! Quantos creem que Deus tem uma palavra para o seu coração aqui agora? Lucas capítulo de número 13, do verso 10 ao verso de número 13. Está escrito assim: e ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si, e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Eu pensei que o glória ia ser mais forte, eu vou de novo. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. Diga para duas pessoas, diga assim, ó: o que a lei não fez, a graça faz. Diga para ele: o que a lei não fez, a graça faz. Agora, para que eu comece a fazer a exposição bíblica, diga para duas pessoas, diga: a graça dá jeito. Diga para ele. Queridos irmãos, queridas irmãs, serei muito taxativo. Esse texto bíblico nos traz à memória mais um milagre operado por Jesus, enquanto Jesus está no exercício do seu ministério terrestre. Aqueles que conhecem um pouco da biografia de Jesus sabem muito bem que, dentro do cânon bíblico, narrado pelos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, está registrado de forma escrita cerca de 35 a 37 milagres operados por Jesus no exercício do seu ministério. Todavia, na narrativa de João, no capítulo de número 21 e o verso de número 25, João deixa claro que não há livro no mundo capaz de comportar as tantas obras operadas por Jesus, deixando claro que foi muito mais do que 30, 35, 37, 40 milagres, obras
realizadas por ele. Em Lucas capítulo 13, do verso 10 ao verso de número 17, nós temos mais um destes milagres operados por ele. O verso de número 10 abre nos dando pelo menos 3 informações. A primeira informação é sobre o dia em que este milagre está acontecendo. É o dia de sábado. O dia de sábado que não era um dia comum para os judeus. E nós poderíamos trabalhar isso daqui de forma exaustiva, na perspectiva do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Uma segunda informação é que Jesus está no exercício do seu ministério. O texto diz que ele ensinava a palavra. E não bastando isto, o texto deixa claro ainda uma terceira informação. O texto fala-nos acerca do ambiente que Jesus está ensinando e que esse milagre acontece. Se trata de uma sinagoga. Logo, nós temos aqui um dia, nós temos aqui Jesus ensinando, e nós temos aqui um ambiente religioso. O que me chama a atenção é que o verso de número 11 diz que a mulher que recebe esse milagre foi algo tão extraordinário, pois o texto evidencia, dando intensidade a este milagre, quando de forma muito clara nos informa que se trata de uma mulher que era corcunda, uma mulher que andava olhando para baixo. Se você ler os originais, dará a ideia de que essa mulher andava praticamente com a cabeça quase que presa aos seus pés dentro de uma metáfora. O texto deixa claro que ela era impossibilitada de maneira alguma. Ela tinha condição de levantar a cabeça e encarar os céus. Por 18 anos esta mulher viveu olhando para baixo. O que me chama a atenção é que ela está na sinagoga, no dia certo, na hora certa, na presença da pessoa certa, e aquele dia era o dia do seu milagre. Alguém deu glória a Deus, eu vou melhorar. Por quê? Porque o que nos dá a entender que não é a primeira vez dela ali. Ela já tinha ido lá. Mas aquele dia, aquele momento, aquele culto, aquela oportunidade, era o dia, o culto, o momento, o tempo, ouvindo a pessoa certa, a palavra certa, para que o milagre acontecesse na sua vida. Quem sabe alguém está dizendo: pastor, mas 18 anos ela não anda de forma correta, e mesmo assim ela está na igreja? Sim, senhor. Por quê? Porque isso daqui nos confronta. O que é mesmo que está te tirando do culto? O que é mesmo que está te impedindo vir à presença de Deus? Esta mulher tinha todos os motivos do mundo para não estar no culto naquele dia, mas mesmo impossibilitada, ela estava lá. Por quê, pastor? Porque tem um dia, que é o dia certo. E eu não sei se vale glória a Deus, mas lá vai. Por quê? Porque segundo a cultura, as mulheres tinham acesso livre à sinagoga. É claro que diferente do templo, pois quem conhece um pouco da cultura sabe que no templo tinha o átrio das mulheres. Aqui não. Aqui as mulheres estão na sinagoga, têm acesso livre. Todavia, não tinha um lugar de evidência. Ainda que elas estavam na sinagoga, poderia ir à sinagoga, tinha acesso livre à sinagoga, elas ficavam em um lugar discreto. Segundo a tradição, até por detrás dos homens.
Logo, era difícil alguém notar esta mulher. Primeiro porque ela é corcunda. Segundo porque ficava em um lugar discreto. E aí eu não sei se vale glória, mas lá vai. Por quê? Porque o verso 12 diz que Jesus viu ela. Há 18 anos, ninguém tinha visto. Mas naquele dia, Jesus viu. Pastor, e aí? E aí? Que se você observar o texto com calma, você vai ver as ações da graça de Deus em todos os movimentos de Jesus em direção desta mulher. Primeiro porque o comum aqui, ou o natural, era ela ver Jesus. Mas Jesus ver ela não era tão simples. Ela estava em um lugar secreto, estava em um lugar distante, estava em um lugar quase que impossível de ver. Mas Jesus, enquanto ensinava, Jesus viu ela. Não sei se vale glória a Deus, mas eu estou pregando para alguém que entrou aqui hoje e disse: será que ele está me vendo? Deus me trouxe aqui para dizer que Ele te vê. Ele está te vendo. Tem gente que não te vê, mas Ele te vê. Tem gente que não está nem aí com você, mas Ele te vê. Tem gente que nunca te deu uma atenção, mas Jesus está dizendo na minha boca que Ele te assiste hoje à noite aqui. Querido, olhe para cá e pega essa. Por quê? Porque a primeira manifestação da graça aqui, que não é estática. A graça aqui não é conceito. A graça aqui é uma pessoa. A graça aqui tem mão, tem pé, se movimenta, anda. E para fundamentar e não ficar só nas minhas palavras, é só você ler Tito capítulo 2, versículo 11. E você vai se lembrar do que eu estou falando. Por quê, pastor? Porque a graça aqui está tipologicamente prefigurada na pessoa de Cristo Jesus, que é a própria graça de Deus manifestada aos homens. E ela vê o quê? O que os homens não vê. Ela vê o quê? O que a lei não enxerga. Enquanto a religião está fazendo vista grossa, a graça de Deus está de olho naquela mulher. Agora escuta isso daqui, prepara o pulmão. Por quê, pastor? Pode estar escondido, mas Jesus já te viu. Pode estar aqui, independente da situação que você está, independente da circunstância que você chegou aqui, independente do momento que você está passando, eu sinto o espírito da profecia já testificando no meu espírito. O céu te viu, Deus te viu, Jesus te viu. E eu não sei se vale glória, mas se prepara. Por quê? Porque hoje Deus vai fazer que você saia dessa casa de cabeça erguida. Quanto tempo faz que você está nessa prova? Eu não sei. Quanto tempo faz que você está nessa luta? Eu não sei. Quanto tempo faz que esse peso está nas tuas costas, te impossibilitando de olhar para cima? Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. O quê? Hoje Deus vai colocar tudo no seu devido lugar. Oh, meu Deus do céu. Eu não sei para quem que é, mas eu estou ouvindo o barulho dos ossos sendo estralados, se estralando. Deus vai endireitar aquilo que está torto. Deus vai colocar tudo no seu devido lugar. O milagre vai acontecer. A primeira coisa que você precisa entender é que a graça vê. 2, a graça, ela chama. Por quê? Porque o verso 12 diz que Jesus não só viu ela. E aí, se não der glória agora, está afastado da igreja. Por quê, pastor? Porque Jesus viu. 2, chamou-a a si. Olha o detalhe, chamou-a a si. Ou seja, Jesus está tirando ela do secreto e está trazendo ela para o meio. Porque aquela que não tinha sido notada, todos vão ver o milagre acontecer na vida dela. O que Deus está falando na minha boca é que o milagre vai ser tão grande que vai ser público. Tem gente que vai ver o milagre acontecer. Eu não sei quanto tempo faz que alguém está dizendo: vai para a igreja, volta da igreja, faz campanha, faz isso, faz propósito, faz voto, e não muda nada. Me perdoe o meu português chulo, e eu não faltei na lição da ética.
mas eu não tenho outra palavra para falar a não ser: o linguarudo vai ver, o fofoqueiro vai ver, quem não acreditou vai ver, quem não deu nada vai ver. Perderam aqueles que não acreditaram. Deus está falando na minha boca que vai fazer público o milagre que Ele realiza na tua vida. Oh, meu Deus do céu. Eu sei que eu estou pregando para alguém que entrou aqui e disse: eu quero ficar no meu cantinho, escondidinho. E Deus está dizendo: eu vou te evidenciar, vou te destacar, vou dar nota, vou fazer que as pessoas te vejam. Oh, glória a Deus. Oh, meu Deus, eu estou sentindo Deus aqui. Eu não sei como você entrou, mas eu sei como você vai sair. Eu não sei como você chegou, mas eu já estou vendo como você vai sair. E eu não sei se você vai pegar. Por quê, pastor? Porque a graça que chama é a graça também que restaura. Pastor Matias, não entendi. Lá vai. Para que não fique palavras aos ventos, coloca no coração. 1, a graça viu. 2, a graça chama. 3, a graça restaura. Só que antes do milagre acontecer, Jesus liberou uma palavra. O texto diz que Ele declarou: ser tu livre desta tua enfermidade. Porque o milagre vai acontecer, mas antes, palavra. Jesus vai tocar na tua casa, mas antes, palavra. Jesus vai tocar na tua família, mas antes, receba a palavra. Jesus vai tocar na tua empresa, mas antes, receba a palavra. Jesus vai tocar nos teus negócios, mas antes, receba a palavra. Enquanto a palavra está sendo pregada, Jesus está tocando lá, agora. Ele libera a palavra. E aí eu não sei se vale glória a Deus, mas no 13 o texto diz que Jesus pôs as mãos sobre ela. E foi depois que ela foi curada. É isso que a Bíblia diz? Foi no outro culto, é isso que a Bíblia diz? O texto diz que logo se endireitou. Oh. Quem crê que Deus está falando aqui? Você tem coragem de bater na mão de duas pessoas e diga: é hoje? Não, você não falou, fala mais forte, diga: é hoje. É hoje. É hoje, não é depois, é hoje. Vou liberar e quem crê vai ser lá, não é amanhã, é hoje. Não é a semana que vem, é hoje. Deus te trouxe aqui para dizer: é hoje, é agora. Oh, eu estou sentindo Deus aqui. E quem acredita, levante as duas mãos para cima agora, por favor. E se tem glória a Deus na boca e crê que Deus está falando nos meus lábios, tem coragem de por 30 segundos encher essa casa de glória a Deus aqui, ou eu estou sozinho? Quem tem glória, aumenta o barulho de glória agora, vai. Oh, Rabacalabachandaramahai. Se Satanás estava pensando que você sairia do mesmo jeito, ele perdeu. Se alguém já se colocou de pé, vou liberar para quem tem glória. Se pensaram que você terminaria este mês cabisbaixo, quebrado, destruído, falido, vão ter que saber que hoje à noite aqui o milagre já está acontecendo. Já se colocou de pé 3, 4, 5. Receba o teu milagre agora. Eu ouço o barulho dos ossos sendo estralados. Ele toca onde mão humana não pode tocar. Ele dá jeito. Ei.
isso, pode fazer isso com liberdade, porque olha o texto, gente, está no texto, verso de número 13: e pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e olha o texto, e glorificava a Deus. Não, eu vou repetir, porque eu acho que você veio assistir culto aqui hoje, mas quem veio sentir o toque de Jesus e receber a palavra, abra a boca e acorda, Alphaville, lá vai, e glorificava a Deus. Está preparado para soltar esse grito que está preso na tua garganta? Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que você está nessa prova? A mulher está 18 anos, e você, quanto tempo faz? Quantos dias? Quantos meses? Quantos anos? Quanto tempo faz que parece que tem alguma coisa que te impossibilita de olhar para cima? Oh, Jesus te trouxe hoje aqui para colocar tudo no seu devido lugar. Só que nós precisamos entender uma coisa: o que é a sincronização do texto. Primeiro, ele vê. Segundo, ele chama. Terceiro, ele declara. Quarto, ele toca. E aí que a mulher é curada. Me perdoe a simplicidade, mas parece que eu estou vendo a mulher levantando a cabeça. Ela nunca, sozinha, por sua força, por sua habilidade, por sua capacidade, ela conseguiria fazer aquilo que ela estava fazendo naquele momento. Mas no culto que Jesus está, e se é o dia, não tem demônio, não tem religião, não tem homem capaz de impedir o que Deus quer fazer. Está preparado para sair daqui olhando para cima? Porque tudo que o diabo queria era que você vivesse esse ano todinho olhando para baixo. Mas Deus está dizendo: eu trouxe você aqui hoje para fazer você sair daqui olhando para cima. E eu estou pregando com a minha alma, e eu sei o que eu estou pregando, porque eu sinto que o demônio, o inferno, o mundo espiritual já estava tudo orquestrado. E parece que eu estou ouvindo a voz de Deus dizendo: tudo que Satanás queria era trazer vergonha e exposição para alguém que está te ouvindo aqui hoje. Mas eu marquei essa noite, eu me manifesto neste culto para levantar a cabeça de alguém aqui. E eu não sei se alguém vai crer, mas o que eu estou tentando te mostrar é que a graça chama, a graça restaura, mas a graça também incomoda. Por quê, pastor? Porque os homens, os coronéis da fé da época, ficaram indignados. Alguém se levanta, é o chefe da sinagoga, olha para a multidão e os repreende, dizendo: calma aí, gente, pode vir aqui na segunda, pode vir aqui na terça, pode vir aqui na quarta, pode vir aqui na quinta, na sexta, no domingo, sábado não, para esse fim não. Por quê? Porque a lei quer determinar o dia que Deus tem que fazer. Só que a graça, segunda é dia, terça é dia, quarta é dia, quinta é dia, todo dia é dia. Pode ler o texto e vocês vão ver que Jesus toma a palavra e os repreende, dizendo: calma aí. Então quer dizer que vocês no sábado não dependem da manjedoura, cada um de vós o seu boi ou o seu jumento, e não leva a beber? Hipócritas. Sabe o que Jesus nas entrelinhas está dizendo? Vocês prendem ela e soltam animais. Só que como esta filha de Abraão ficará presa
E aí não deu glória a Deus porque não entendeu. Por quê? Porque a Bíblia até agora não fala o nome dessa mulher, mas Jesus a chama de filha. O que para o homem não tem valor algum, Jesus chama de filha. Eu vou liberar para quem crê. Por quê? Porque a graça, ela dignifica. A graça chama de filha. Isso daqui me faz parafrasear. Por quê? Porque se lembra quando Mefibosete apareceu diante de Davi? O Ziba não deu o nome do menino, mas a primeira palavra que sai da boca do Davi em direção do Mefibosete foi Mefibosete. E por quê? Porque o Ziba apresenta pelo defeito, porque ele é manco, porque ele é aleijado. Só que o Davi chama ele de Mefibosete, chama ele pelo nome. E por quê, pastor? Porque enquanto a lei quer nos apresentar pelos nossos defeitos, a graça de Deus nos chama de filho. A graça de Deus te chama de filha. E eu preciso fazer o que Deus está mandando eu fazer aqui agora. E eu não sei se você vai dar glória a Deus, mas o texto diz, essa história, sabe qual é o desfecho dessa história? A Bíblia diz que os adversários estão envergonhados. E o povo? O povo se alegra. E o povo dá glória. Por quê? Porque quem dá a última palavra aí não é a lei. Quem dá a última palavra aí é a graça. Eu vou profetizar para quem tem glória na boca. E esse eu vou profetizar não é num tom de soberba, não, pelo amor de Deus. Quem me conhece sabe da minha simplicidade, mas eu sinto a autoridade de Deus para liberar a palavra. Eu vou declarar aqui. A graça de Deus está entrando lá. A graça de Deus hoje está entrando naquele ambiente. Vai ter mudança lá. O Deus dos céus está mexendo nos computadores. O Deus dos céus está quebrando os protocolos, os paradigmas. Não vai haver vergonha. Está preparado para oferecer aquele culto de ação de graça para Deus? Porque eu sinto que eu estou pregando para gente que entrou aqui hoje debaixo de um propósito, que você colocou num altar. Deus te assistiu no início desse culto. E eu sei que tem gente que veio aqui hoje, não veio para cultuar simplesmente, não veio para mais um culto, veio aqui com propósito. E é com você que o céu está falando aqui agora. Eu queria que você fechasse os teus olhos aonde você estiver, porque eu sinto que a graça de Deus vai abraçar alguém aqui agora, na mesma realidade que eu estou sentindo esse microfone em minhas mãos, na mesma realidade que você sente essa cadeira onde você está sentado aí agora, na mesma realidade que a lua ilumina a noite, o sol aquece o dia. É nessa mesma realidade que Deus te toca aqui agora. Oh, Deus dará um sinal aqui agora. E aonde tem alguém sensível, vai receber o toque da graça de Deus. Eu conto e se é verdade que você está sentindo isso daí, fala alguma coisa, reage. 2, eu não vou me escandalizar se Deus fazer que alguém sinta o peso da glória dele aqui agora. 2,5, e se é verdade que você está sentindo o Espírito Santo te enchendo agora, libera o grito de glória que está preso na garganta. 3. Quem me conhece sabe da seriedade que eu tenho com o altar. Os pastores desta igreja me conhecem. E o que eu vou falar aqui eu falo com muita propriedade, porque Deus abre os olhos da minha alma. E Ele diz que esse culto não é comum, não é normal.
Algo extraordinário da parte de Deus começou a acontecer aqui agora. E Ele está tocando em lugares específicos. E diz o Senhor que não haverá vergonha. Para cada dia de vergonha, te prepara para viver dupla honra, diz o Senhor. Ele levanta a tua cabeça aqui hoje. Há uma fúria no mundo espiritual. Demônios estão agindo. E eu preciso dos valentes aqui agora. Cadê o povo do glória a Deus? Se vieram para o culto, entra nessa batalha comigo agora. Glória a Deus, aleluia. Oh, eu estou ouvindo o barulho das línguas estranhas já. Se está sentindo o mover do Espírito, entra nesta guerra comigo agora. Eu vou te dar 1 minuto para você entrar comigo. Sobe. 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 Sobe o nível, sobe. Sobe, porque enquanto você dá glória a Deus te cura. Deus entra no sangue, entra nos nervos. Deus mexe nas veias sanguíneas. O Deus que restaura carne e pele está tocando da planta dos pés ao alto da cabeça de alguém aqui agora. Vai começar. Oh, pegou. Pegou. Ele está aqui. Pastor Gustavo, eu vejo como se fosse um peso saindo das costas de muita gente que está me ouvindo aqui. E para entender o que eu vou falar tem que ser espiritual agora. Porque eu estou vendo demônios pegando as trouxas e saindo fora. Havia uma barreira de pé, mas perdeu hoje. Deus está desconstruindo o ninho do inimigo agora. Crê que Deus está falando na minha boca? Se coloque de pé dando glórias a Jesus. Oh, eu estou ouvindo barulho de glória a Deus. Estou ouvindo barulho de glória a Deus. É isso, gente, é isso. Aumenta o barulho de glória. Abaixa só um pouquinho aqui o microfone, os instrumentos, que eu quero ouvir o barulho de glória. Vai começar. Oh, glória a Deus. Se o louvor já puder vir, porque aonde tiver glória a Deus, Jesus vai começar a operar. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse é o tempo da graça. Aproveita, porque a graça de Deus se estendeu sobre esse lugar. Estamos mergulhados na graça. Eu vou liberar. Se prepare para ser atropelado pela graça de Deus hoje aqui. Nem você não querendo, um milagre vai acontecer. Ai, minha suíte plumanaia. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Feche os teus olhos, levante as tuas mãos e diga comigo, mas diga com autoridade. Diga em nome de Jesus. Meu Deus do céu, estou ouvindo línguas estranhas entre os músicos aqui. Estou ouvindo línguas estranhas aqui no louvor. Haverá um tempo de renovação espiritual aqui. Alphaville, sinta a glória de Deus. A chama do Espírito Santo está acesa dentro deste lugar. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Não é sobre os nossos status, não é sobre dinheiro, não é sobre casa, não é sobre bens materiais, é sobre a graça de Deus que está manifestada aqui. Há uma graça de Deus aqui, há uma graça de Deus aqui, há uma graça de Deus aqui, há uma graça de Deus liberado aqui.
Quem tem glória, abra a boca para dar glória a Deus. De novo, Seja cheio da graça. Espírito, Seja cheio da graça. que nasce como um fogo. Seja cheio da graça. Olha lá, começou. Como em Pentecoste. E aí? Enche-me de novo. Espírito. Seja tocado da graça. Abrir a boca para adorar. Levante a tua mão e adore. De novo. Está sentindo a graça? Está sentindo a graça? Está sentindo a graça? Fica lá e olha. Esse é um tempo novo para Devec e Alphaville. É um tempo de avivamento. É um tempo de romper as batalhas, romper as fronteiras. Aquilo que ainda estava fechado, Deus está abrindo. Oh, eu estou sentindo Deus, eu estou sentindo Deus, eu estou sentindo Deus. E quem está sentindo, abre a boca para glorificar, porque a graça de Deus te alcança. A graça te abraça. A graça te coloca de pé, a graça te firma. A graça te aviva, a graça te anima. A graça te levanta, a graça te traz, a graça te inclui. Eu estou sentindo que a graça de Deus está abraçando alguém aqui. Pode abrir a boca para adorar, pode abrir a boca para exaltar. Virou congresso em plena noite de terça-feira. Me perdoe a minha extravagância. É que eu estou sentindo Deus aqui. Para terminar, capricha. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu entrego o microfone para o meu amigo pastor Gustavo agora. Mas se você tiver coragem, abraça quem está do teu lado e diga para ele assim, ó: tu sai daqui hoje abraçado com a graça de Deus. Vai lá, diga para ele. Não, você não falou, fala mais forte. Diga: tu sai daqui hoje abraçado com a graça de Deus. Oh, aleluia. Oh, você chegou olhando para baixo, vai sair daqui olhando para cima. Se prepara. Deus está mudando teu posicionamento, tua postura. Deus está restabelecendo, reestruturando, reavivando, reanimando, recolocando. Deus está reorganizando as coisas. Há milagres acontecendo aqui agora. Eu chamo aqui o meu pastor, mas pelo amor de Deus, profetiza, porque isso daqui é muito profético, é muito sério. Bate na mão de dois crentes e diga para ele assim, ó: eu não sei você, eu saio daqui diferente hoje. Vai lá, vai lá. Vem e enche-me de novo.
tem glória a Deus para dar aí, irmão? Privilégio nós temos, irmãos, de poder adorar o Senhor Jesus, sentir a presença do doce Espírito Santo. Oportunidade ímpar. Estou que eu devo sentir para adorar Ele. O que mais você precisa para adorar Ele? Essa é a pergunta. Não tem que sentir mais nada. Ele é digno. Ele é santo. Ele é Deus. Ele deu a vida por você. Resgatou você. Restaurou. Reconciliou. O que mais? O que falta? Ah, irmãos, adorar é um privilégio. Adorar é um privilégio. Adorar é um privilégio. Irmãos, eu tenho no meu coração algo que eu preciso fazer aqui antes de nós encerrarmos. Porque eu creio que o Senhor falou com alguém aqui que pode ser. Precisa retornar para Jesus. Eu faço um convite simples. Costumo dizer simples, mas muito importante. Pequeno, mas transformador. Não é um simbolismo qualquer, não é um protocolo. É a decisão mais transformadora da vida de um homem. Nada vai mudar a sua vida para melhor. Tem potencial para mudar a sua vida para melhor, como andar com Jesus, aceitá-lo como seu Salvador, reconciliar-se com Ele. Se há alguém aqui que precisa tomar essa decisão, aonde você está, deixe-me orar por você. Aonde você estiver, basta erguer sua mão e eu vou até você. E na verdade eu vou orar por você, para que nós possamos nessa hora agradecer a Deus. Porque, irmãos, é uma atitude muito nobre. Poder fazer isso, irmãos, é um privilégio. Porque nós somos indignos. Mas Jesus foi à cruz para nos dar acesso ao Pai. E se você crê, se você entendeu a mensagem, se Deus falou com você, não é uma decisão emocionada, não é sobre emoção, é decisão. É alguém que entendeu. Eu não devia ter me afastado, preciso voltar. Eu preciso voltar urgente. Ou então eu preciso aceitar a Jesus, porque não dá para ficar sem Ele. Não dá para viver sem Ele. Eu entendi. O Espírito Santo falou comigo. Eu entendi a mensagem. E eu preciso fazer isso. Irmãos, não é emoção, é decisão. Por isso quem decide isso, por isso que quem crê, quem está vivendo isso, não teme erguer sua mão e dizer eu quero, porque ele já entendeu a importância. Pessoas emocionadas levantam as mãos, depois não pretendem, elas não querem de verdade. É emoção, não é sobre isso. O reino de Deus não é sobre as emoções. Nós não somos governados por emoções. Mas pode ser que tenha alguém aqui que hoje é o dia assinalado no céu para tomar essa decisão. E é com você que eu estou falando nessa hora. Se é a sua vida, se é com você, se esse dia está marcado no céu para a sua vida, aonde você estiver, erga sua mão. Eu preciso te identificar para que eu possa orar por você. Só tem que ser alto para eu ver que você está tomando essa decisão e eu oro. Pastor, eu não quero, não é comigo, não tem problema. Essa decisão é sua, a minha eu tomei. Eu aqui não vou. Eu não tenho coragem para caminhar sem Jesus. Eu não sou corajoso para isso. Eu prefiro andar debaixo das asas dele. Ali é mais seguro. Gente que é audaz, assume riscos. Tudo bem. O convite é para alguém que está decidido. Aonde você está, eu oro por sua vida. Se você quer reconciliar, ou se você quer voltar, se você quer aceitar Jesus, eu oro. Se não houver, não tem problema nenhum. Eu oro para que Deus renove uma oportunidade, caso você prefira não decidir isso agora. Minha oração para que você possa, numa outra oportunidade, ter tempo de decidir acerca de algo tão importante. Eu até entendo, alguém que não sabe se leva uma roupa vermelha, pastor André, ou azul, não tem problema, eu entendo. Se é preta ou branca, eu entendo. Se é cinza ou coral, não tem problema, eu entendo esse tipo de dúvida. Agora, se quer ir para o céu ou para o inferno, eu acho que é o tipo de decisão que não cabe hesitação. Eu tinha um pastor que dizia assim, pastor, na teologia simples dele: Jesus não é carne seca, ponta de agulha. Eu sei nem se tem isso aqui. Jesus não é vil,
não é pequeno, não é insignificante, é precioso demais. Então quem o quer, corre para o braço dele. É contigo que o Senhor está falando nessa noite. Erga a sua mão onde você estiver. Alguém que precisa retornar para Jesus, ou aceitá-lo como Salvador. Se forem todos irmãos, estão todos no Senhor, já caminhando com Cristo, glória a Deus. Se você ainda não tomou essa decisão e hoje você não a tomará, repito, que Deus renove a oportunidade para que você faça isso. Amém? A igreja pode dar um aplauso lindo para Jesus? Glória a Deus. Vou pedir um favor para vocês que estão aqui, irmãos. Quando a gente estiver finalizando o culto, não sai não com pressa. Acho que 5 minutos não vai mudar nada. Por quê? Isso aqui é extremamente espiritual. E a intercessão da igreja faz muita diferença. Uma pessoa sai do seu lugar e vir aqui à frente e dizer, eu quero Jesus. No mundo espiritual, muita coisa já aconteceu. E nós somos agentes de Deus para que isso aconteça. As nossas orações quebram as cadeias no mundo espiritual. Então eu peço isso muito gentilmente. Eu não tenho poder sobre a vida de ninguém, nem isso. Mas entenda, esse momento é o momento mais importante, porque nós aqui estamos numa guerra travada por uma vida. E a tua intercessão faz toda a diferença, tá bom? Então uma orientação que eu estou dando muito carinhosamente, com muita empatia, com muito amor, mas entendendo que a tua oração, junto com a oração da igreja, faz toda a diferença. E por uma alma, 5 minutos vale. Não vale? Vale ou não vale? Amém? Mais um aplauso, Jesus. Obrigado, pastor André Matias. O Senhor é uma bênção. Que Deus continue te usando muito. Deus abençoe, tá? O Andrezinho está lá. Está fazendo festa lá. É uma bênção. Que Deus abençoe. Meus irmãos, bênçãos de Deus para a sua vida. Que você tenha uma semana espetacular. Lembre que no domingo a gente tem batismo aqui. Às 18h30, nós teremos um batismo. Vai ser uma festa. Eu peço que você, podendo, coloque na sua agenda, vem participar. Porque eu creio, irmãos, que a sua participação faz toda a diferença para aqueles irmãos que estão chegando na igreja. Porta de entrada na igreja é o batismo. E nós vamos receber esses irmãos com muita alegria. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus guarde a tua família. Que Ele te livre do homem mau. Eu creio, vem bênçãos de Deus sobre a sua vida. Tempo de multiplicação. Tempo de milagres extraordinários. Tempo de bênçãos sem medidas. Eu creio que é chegado a hora de Deus para você, para sonhos guardados, para planos engavetados. É tempo para a glória do Senhor. Eu profetizo, em nome de Jesus, que este ano será um ano de bênçãos e vitórias para você, para essa igreja, em nome de Jesus Cristo. E quem concorda com isso, diga um amém, bem sonoro, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós. E todos digam amém. Toma um coração abençoado. Vai com Jesus e até domingo, se você vier para o batismo. Quinta-feira, programação.